Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer a análise do edital do Correio. Esse edital ele abriu dia 9 de outubro agora de 2024, ok? Na realidade, tem dois editais em aberto, o 270 e o 271. Qual que é a diferença? O 270 é para o cargo de carteiro, que ele exige a formação ensino médio. O edital 271 já são para os cargos que exigem faculdade, ok? Vamos lá, vamos fazer algumas análises do edital, que para quem nunca fez concurso ou são os primeiros concursos, sempre que você vai fazer um concurso, a primeira coisa que você tem que fazer é ler com bastante atenção, bastante calma o edital, entender, se não todos, a maioria dos passos para você saber o que vai cair na prova, que dia que é a prova, o que pode, o que não pode, e assim por diante. Se você vai fazer um concurso, você já começa não lendo bem o edital, você já está começando com um erro grave no concurso, tá? Então, eu vou fazer uma explicação aqui para o pessoal de primeira viagem e tal, porque às vezes a pessoa não sabe como que funciona, nunca teve uma orientação assim, então espero que isso possa ajudar vocês. Tá. Então, o Correio, o nome oficial é Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Telégrafo é uma coisa um pouco antiga. Tá. Eu conheço muito bem, que eu fiz a prova do concurso do Correio em 2008 e tive a aprovação aqui na região de Santo Antão da Platina em primeiro lugar nesse ano de 2028. Aí demoraram um ano para me chamar e eu comecei a trabalhar em 2009, trabalhei por 10 anos até 2019. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Correio ele trabalha com um regime seletista. Seletista é o regime da CLT. Então, é diferente de quem trabalha no regime de servidor público. Tá? Tem várias vantagens, de certa forma, tem uma estabilidade, mas é diferente, se enquadra diferente do servidor público. Tá? Então, quem trabalha no Correio não é servidor público, e sim empregado público. Tá? Há uma diferença. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada, como diz o outro, dá um Google para você ver qual que é a diferença de servidor para empregado público, tá? Tem uma grande diferença. Então, vamos lá. Primeiras coisas. Aonde que eu faço as inscrições dos Correios? No site IBFC. O que é IBFC? Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. É o que a gente chama de banca. É a empresa que vai fazer toda a prova, toda a correção, todo o que tiver pertinente ao correio, vai ser essa empresa que vai fazer. Quando eu fiz em 2008, foi uma empresa, se eu não estiver enganado, chamava Consulplan, alguma coisa assim, mas outras vezes já foi a Sesgran Rio, Sesbrasp, várias empresas. Dessa vez vai ser IBFC. Eu já fiz algumas provas dessa empresa, eu considero uma empresa boa e as provas no nível bom, tá? Vamos lá. Eu não vou ler tudo, mas quem tiver interesse, leia tudo e eu vou falar mais as partes mais importantes. Primeira coisa aqui, o prazo de validade é de 1 ano. O que isso significa? Então, você faz o concurso, tem a finalização, a homologação, que é chamado. Então, ele tem o prazo de até 1 ano para convocar quem foi aprovado dentro das vagas. Pode encerrar esse prazo e prorrogar por mais 1 ano. Então, no máximo 2 anos. Passou 2 anos e 1 mês, já não pode mais fazer nada, não tem mais validade esse concurso. A não ser quem entrou com recurso judicial, alguma coisa assim. Mas, normalmente, até 2 anos vai ter validade esse concurso.
Normalmente, as empresas, prefeituras que daí entram como servidor público, 2 anos, prorroga por mais 2 anos. Então, vale no máximo até 4. Então, atente-se a isso, que é uma diferença. Quando eu fiz, mas sempre vou dar um exemplo meu, quando eu fiz, era apenas 6 meses a validade e prorrogava mais 6 meses. O que aconteceu? Eu fui aprovado, passou os 6 meses, não chamaram, faltando menos de um mês, acho que uns 15, 20 dias, para fazer um ano, aí eles me chamaram porque eles eram obrigados a chamar. Se acaso não chamasse, eu já tinha estudado o que eu teria que fazer, entraria com mandado de segurança, umas ordens judiciais, porque é um direito que eu adquiri passando no concurso, e todos que fizerem também têm esse direito, tá? Então, nós temos aqui nesse edital o quadro de vaga, as cidades da macro-região, os modelos de atestado, conteúdo programático, que são as questões que vão cair, as matérias que vão cair, quantas questões, e o cronograma previsto, tá? Quando iniciou, eu achei que também teria para cargo de atendente, mas inicialmente é só para o cargo de carteiro. Quando eu fiz, mais um exemplo, tinha as duas opções. Você escolhia um ou escolhia outro. Tá? Mas carteiro, uma excelente profissão também, um excelente trabalho. Então, vamos lá. As vagas. Ampla concorrência, 1.851 vagas. Pessoas com deficiência, 312 vagas. Negros, que aí entra negros e pardos, não está escrito, mas também entram pardos, né? Pardos seria o quê? Os morenos. E os indígenas. Essas são vagas a nível nacional. E temos um total pouco mais de 3 mil vagas, 3.099 vagas para o Brasil inteiro. Como que foi dividida as porcentagens das vagas? 10% para pessoas com deficiência. Normalmente é 5%, mas nada impede o edital de fazer uma porcentagem um pouco maior, porque a lei permite. Pessoas negras e indígenas, normalmente é de 10 a 20. Aqui colocou como 30 também, ok, sem problema nenhum. Mas é muito, é muito bom. A quantidade de 30% é muito bom. O que seria 30%? A cada 10 pessoas aprovadas, 3 terão que ser pardos, negros ou indígenas, e a cada 10, uma terá que ser também deficiente. Ou seja, eu vou ter 6 pessoas da ampla concorrência, de cada 10, 6 pessoas da ampla concorrência, uma da deficiência, 7, e mais 3 negros, pardos ou indígena, conforme a classificação que tiver. Muito bom isso. Como que funciona as votações? É por macro-região, tá? Depois a gente vai ver as macro-regiões aqui mais perto, da onde a gente está analisando. A Batiá e tá, a região aqui, a gente encaixa na macro-região de Londrina. Mas terá prova em Santo Antônio da Platina ou Jacarezinho, mais perto para a gente. Tá. Carga horária. 44 horas. Então, será de segunda a sexta, 8 horas por dia. Vai totalizar 40. E mais no sábado, o meu S ficou um pouco feio, mais 4 horas no sábado para fechar as 44 horas, ok? Antigamente, ou normalmente, nos concursos, era só 40 horas e algumas cidades maiores, tinha a opção de trabalhar no sábado, tipo Londrina, Curitiba, Maringá,
as cidades assim, cidades menores, como Batiá, Jundiaí, Ribeirão Piau, normalmente não tinha trabalho aos sábados, só casos eventuais. Agora já está colocando como um trabalho no sábado também. Então, já tem que ficar atento, também vai ter que trabalhar no sábado. Ok? E o salário inicial, 2.429,26 centavos, né? Mas há outros benefícios. Depois, com algum tempo, você pode trabalhar motorizado, também com moto, ou com carro, alguma coisa assim, também tem alguns adicionais. Então, o salário ele sobe um pouco mais. Temos o vale alimentação, um valor bom. Hoje está em torno de R$ 1.300. Realmente é isso, pessoal. O vale é um valor bom. Vale transporte, precisa de ônibus, quem tiver a linha. Auxílio creche, auxílio babá. Plano de previdência complementar e plano de saúde. Plano de saúde ele está um pouco complicado agora, tá? Eu não vou chegar, não falar nesse quesito, mas tem que dar uma analisada como que está esse plano de saúde agora, tá? Então, é a análise geral que eu estou fazendo. O cargo de carteiro, ele tem todas as características aqui, todas as atribuições que o profissional tem que fazer, mas quem que já não viu um carteiro trabalhando, né? É aquele trabalho que tem que fazer, entrega de encomendas, cartas e assim por diante. É importante eu ler tudo isso para saber certinho o que você tem que fazer, tá? Ok? Mas atribuição de carteiro, muito relativa a entregar carta, né? Não é à toa o nome. Requisitos para contratação, não tem nada muito diferente, tá? Tem que dar o destaque para a idade mínima de 18 anos, que é comum, mas o que que acontece? O pessoal fica em dúvida. Ah, eu tenho 16 anos. Ah, eu tenho 15 anos. Ah, eu tenho 17. Eu não posso fazer a prova? Pode. Não tem problema nenhum. Você faz a inscrição, menor de idade pode fazer a prova? Pode, não tem problema nenhum. O que que vai acontecer? Se você for aprovado e na hora que você for chamado para contratar, para levar a documentação, se você não tiver 18 anos completos, tiver um dia a menos, se você tiver a infelicidade de ter um dia a menos, você não consegue ser contratado. Então, o que acontece? Como o prazo ali que eu acabei de comentar, ele tem até 2 anos, então quem tem 16, 17, se você tiver a sorte, não a sorte, né? Se você passar e demorar para chamar até esses 2 anos, então você pode fazer um encaixe. Então, menos de 16 anos já é mais complicado, porque não vai demorar tanto para chamar, acredito eu, né? Mas nada impede você fazer como treinamento e algo do tipo, né? Quando eu fiz, eu tinha 17 anos e demorou quase 18 anos. Demorou um ano e pouco para chamar. Entrei com 18 anos e pouquinho, né, nos Correios. Tá? E aqui você vai ver também, não tem nada de diferente, é normal para concurso. Então a prova, muito interessante e é diferente, ela só tem prova objetiva, então é só prova de marca X. Depois vocês vão ver, são 40 questões, é só questão de marca X. Não tem redação, muita gente tem medo de redação, e não tem teste físico, né? Eu achei que teria, onde leu o edital, mas não tem teste físico, tá? Isso é muito diferente e interessante. Então, as vagas 10% para pessoas com deficiência, 30% para negros, pardos e indígenas. O que vão ter que se atentar? Quem for concorrer às vagas de pessoas
negros e indígenas, vai ser preciso enviar documentação, foto de boa qualidade e vídeo. É um vídeo bem curto, mas vai precisar ser enviado. Então, aqui precisar ler certinho o que precisa fazer e quais são as pessoas. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Ó, precisa acessar o link, fazer o cadastro, colocar uma foto colorida da identidade com frente e verso, uma foto pessoal colorida de frente, uma de perfil e um vídeo de máximo 20 segundos, dizendo: declaro que sou negro da cor preta ou parda, tá? Então, no cadastro, como é no cadastro do IBGE, você se declarar preto ou pardo, negro, você se declarar da cor preta ou parda, tá? Negro seria a raça e a cor preta ou parda, né? Ah, o que é pardo? Pardo é os morenos, são os morenos, morenas. Ok? Então, aqui 2 mega pode ser no formato MOV ou MP4, no máximo 30 megabytes. E, então, aqui os documentos, precisa enviar, então aí você precisa dar uma lida com bastante calma, mas tranquilo, muito tranquilo. Então, vai ter aqui, ó, como eu disse aqui, ó, vai ter uma banca que vai analisar se você se encaixa nesses perfis. Então, de certa forma, você se auto-identificar é o primeiro passo, mas não só isso, não só isso não basta. Precisa a banca avaliar. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu exemplo. Vários concursos eu já concorri na vaga de negros. Eu me auto-identifico moreno pardo, né? Moreno na cor parda, né? E todos os concursos que eu fiz, nenhum tive problema. O último agora de Abaxá, ele teve essa heteroidentificação, ele foi após o concurso, após até o chamamento de alguns candidatos. Teve a banca, foi mais ou menos essa análise, foi filmado, pediu para falar algum texto, no caso, né, quase que eu bati até um exemplo, né? Eles pediram para falar por que eu me identificava como negro, como pardo, né? Aí eu falei, a banca avaliou e aprovou, tranquilo, né? A indígena também tem as explicações, né? Indígena, ok. Então agora vamos para outras partes, tá? A inscrição. A inscrição, como que eu faço? Onde que faço? É no correio? Onde que é? Meu Deus, onde que é? Então, a inscrição é feita no site dessa empresa, a IBFC, tá? Então, se você... É só digitar, é bem simplesinho aqui a digitação, joga no Google, alguma coisa assim. Tomar só cuidado com os sites falsos, porque eu já vi, pessoal, já tá falsificando, né? Mas digitando aqui certinho esses sites, né? Digitar alguma palavra errada já tem que prestar atenção, mas vai digitar. Ou se você pegar o edital, clicar no link aqui, ele já vai abrir automaticamente. É bem tranquilo para fazer a inscrição, eu já fiz algumas inscrições. Interessante que a taxa de inscrição está um valor bem razoável, acessível, R$ 39,80. A maioria dos outros concursos que está tendo na região é 60, 80, R$ 100, 120. Então, aqui, menos de R$ 40 está um preço bom. Pode ser pago por boleto ou pago por Pix. É bom, legal que está tendo Pix agora, né? Quem que não sabe usar Pix? Então, tá bom. A isenção, ela foi só 2 dias, abriu a prova, a inscrição dia 10, a inscrição foi até dia 11. Então, quem tinha as condições, CAD único, doador de medula, conseguiu fazer nos 2 dias lá, beleza, mas agora já estou fazendo aqui a análise dia 23, então
infelizmente já passou. Não consegui fazer antes para poder ajudar, mas não está tão caro a inscrição também, né? Tem condição de jurado, não vou falar, mas quem tiver essa condição, importante ler. Quem for lactante, né, mamãe que amamenta, tem as condições também, é bom ler. Nome social, quem se enquadrar também, interessante ler. Quem precisar de prova ampliada, prova em braille, né? Auxílio ledor, alguém para ler. Então, eu não consigo ler, né? Tenho deficiência, eu não consigo ler. Você pode ter essa condição de ter uma pessoa para ler a prova para você. Isso é uma coisa bem interessante que às vezes muitas pessoas não fazem. E o interessante aqui, ó, para vocês lerem bem, isso eu vou frisar bem, ó. Pessoas com deficiência visual, deficiência, risquei aqui, deficiência intelectual, autismo, né? Então, os autistas estão sendo beneficiados aqui também, déficit de atenção e ou dislexia, tá? Mas aí você tem que comprovar com documentação, né? Mas tem a opção e já é bom. Eu não consigo escrever. Também tem a opção da transcrição. Intérprete de Libras, sala separada, sala de fácil acesso, cadeirante, tempo adicional. Então, se você se enquadra em alguma das condições, fique atento ao que você vai precisar. Então, laudo médico e tal. Não vou ler tudo, mas é importante quem tiver e precisar ler. Ok? Agora que vamos para uma parte que é bem interessante. Quantas questões que vão cair na prova? 50 questões. Tá? Quando eu fiz era 70. 70 questões. Português são 15 questões, matemática 10 questões, informática 10 questões, conhecimentos gerais 10 questões e 5 questões, código de conduta, ética e integridade. Cada disciplina ela tem um peso diferente. Então, português ele pesa mais, tem mais questões, pesa mais, então tem que estudar bastante português. Matemática também tem um peso bom, 1,5 e 10 questões. Também estudar bastante matemática. Informática, nas gerais, ele já tem um peso menor, que é só meio, e o código de ética também tem ponto 1. Então, também tem que estudar bastante, né? Em geral, lógico, tem que estudar todas as questões, mas dá bastante atenção para português e matemática, que são os que vão ter mais peso. Tem uma quantidade mínima para você acertar. A prova, ela tem no máximo 60 pontos, tá? Então, ela vai de 0 a 60, não de 0 a 100. Normalmente é até 100, mas aqui nesse caso é até 60. Você tem que fazer, no mínimo, 30 pontos na prova, tá? Então, depende de você acertar umas quantidades em cada disciplina. Por exemplo, português, eu tenho 2 pontos por questão, quinta questão. Então, em português vale 30 pontos. Só que você tem que acertar uma quantidade mínima de 12 pontos. Ou seja, eu tenho que acertar 6 questões no mínimo. Eu fui bem em todas as áreas, acertei todas em outras áreas. Mas português eu fui mal, acertei só 5 questões. Você será eliminado. Tá? Então, isso tem que ficar bem atento. Matemática. Você tem que fazer 6 pontos. Então, no mínimo, você tem que acertar 4 questões. Mesmo caso, eu acertei todas de português, eu vou tirar 30 pontos. Eu já sou aprovado? Se você não acertar os mínimos nas outras questões, você não vai ser aprovado. Então, eu acertei só 3 questões de matemática. Infelizmente, reprovado. Informática, também tem que acertar 4 questões.
Conhecimentos gerais, também 4 questões. Código de ética e integridade, tem que acertar 2 questões, tá? Então, além de você acertar no mínimo 30 questões na somatória geral, você tem que acertar um mínimo em cada questão. Então, não adianta você só acertar todas em uma matéria e você zerar ou não acertar um mínimo nas outras, tá? Então, por isso que é importante você estudar, dar bastante atenção para português e matemática, mas também estudar as outras questões para você não ser prejudicado, tá? Então, por isso que vai ser muito... Nossa, eu tirei 80 pontos na... 80 pontos não, a prova vai ter 60. Tirei 50 pontos, só que você errou muito de conhecimentos gerais. Eu errei todos de conhecimentos gerais. Mesmo com uma nota muito alta, você não acertou o mínimo, você vai ser reprovado. Então, isso você tem que ficar bem atento. Né? Tirei nota boa, por que fui reprovado? Porque você não acertou o mínimo, tá? Normalmente, os concursos ele tem um mínimo, tá? Então, a prova vale 60, você tem que tirar 30 pontos. É a metade dos pontos, é 50% do ponto. Mas também tem que acertar os mínimos em cada item, tá? Ok? Isso fica bem claro. Tá? Será totalmente, automaticamente eliminado, sem choro, infelizmente. Agora, vamos ver o que mais que nós temos aqui de para fazer a análise. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido, no mínimo, 2 horas do início da prova. Tá? Então, eu terminei a prova com meia hora. Infelizmente, você não pode sair ainda, porque tem que, no mínimo, ficar 2 horas. Né? Mas quem vai terminar só com meia hora? Né? Mas é bom saber, ó. Tem todas as opções que o candidato pode ser eliminado, então tem que ler tudo para você saber o que pode fazer. Não pode filmar, não pode fazer várias coisas, senão vai te dar problema. Então, vamos aqui, o que nós temos mais, né? Interessante ler tudo isso para você saber. E o resultado final vai ser feito por lotação. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer em região de Londrina, né, prova de Santo Antônio, mas a gente vai ficar classificado todo na região de Londrina, tá? E Londrina, depois a gente vai ver, tem no total de vagas gerais 64 vagas. Tem que fazer exame para ser admitido, isso é normal. Tem que enviar documentação, isso é normal. Tá passando um pouquinho rápido, porque eu quero chegar aqui nas vagas e tal. Então, chegou. Agora aqui as vagas. Então, vamos, né? É Brasil inteiro. Então, vamos pegar aqui o Paraná. Minas, Piauí, Paraná. Então, aqui, ó. Cascavel é uma região que tem a maior quantidade de vagas aqui no Paraná, que é 122 vagas geral. 73 é para AMPA, 12 é para indígena, 37 é para afro, né? Vamos colocar afro, que é uma palavra que é mais comum. Londrina, que é a região que eu vou fazer, por exemplo, ela tem 39 na ampla concorrência, 6 para indígena, não, perdão, 6 para pessoas com deficiente e 19 para afro, né? E eu vou concorrer nas vagas de afro, então eu vou concorrer dentro dessas 19 vagas, tá? Mas, assim, ó, para quem não tem conhecimento, assim, como que funciona a questão do afro? A pessoa, ela concorre nas duas coisas. Ela concorre tanto para afro quanto para concorrência. Só que o afro, você tem uma chance maior. Por quê? O que pode ocorrer? Por exemplo, passou 10 pessoas lá, como eu já coloquei. 3
a gente, a cada 10 pessoas, a gente tem que chamar 3 afro, 3 negros, pardos. Então, se dentro desses 10 primeiros não tem outras pessoas afro, eu vou puxando os anteriores da lista. Então, o que acontece? De certa maneira, tem-se vantagem, porque tem casos, se não tiver ninguém afro entre os 20 primeiros, então esse 21º, ou posição que ele tiver, ele vai entrar na frente dos outros, tá? Então, para quem não entende, para quem nunca fez, é isso. Tanto o afro também como o PCD, ele tem essa vantagem de, dependendo da posição que ele estiver, ele passar na frente dos outros. Também tem a opção, eu passei em segundo lugar, então você vai ter a opção de você entrar como afro ou como ampla concorrência, tá? Aí a pessoa vai analisar o que vai dar mais vantagem para ela, tá? Nesse caso, que normalmente são a cada 2, 20%, né? Mas nesse caso agora são 30%, que é muito bom, tá? Então, são 64 vagas aqui na região de Londrina. Agora, quais cidades ela faz parte da região de Londrina? Vamos aqui, ó, tem todo os estados, as regiões, aqui, daqui a pouco ele já chega o Paraná. Minas é grande, né? Pernambuco, Piauí, Paraná, Cascavel, as cidades que compõem Cascavel. Ó, Cascavel é uma região bem grande, por isso que tem bastante vaga, ó. Muitas cidades na região de Cascavel, ok? Agora a região de Londrina. Então, a macro região é Londrina, depois as outras subsedes são Apucarana, Cianorte, Jacarezinho, Londrina, Rolândia e Santo Antão da Platina. Então, mais perto pra gente aqui, né? Lógico, porque eu tô falando aqui pra região aqui, né, próximo a Santo Antônio. A gente vai fazer. Aí tem a opção de você fazer a prova. Quando você vai fazer a inscrição, ele já pede para você escolher, né? Qual da cidade você escolhe, né? Quem quiser fazer em Londrina, né? Ó, tranquilo. Quem quiser em Jacarezinho, tranquilo. Ou quiser fazer em outra cidade, tranquilo. Eu acho melhor e eu vou fazer em Santo Antônio da Platina. Tá. Aqui você tem as cidades que ele compõe. Não está claramente que essas vão às cidades que vão ter vaga imediata, mas dá a entender isso. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu trabalho hoje na prefeitura de Jundiaí do Sul. E aqui, ó, Jundiaí do Sul, ele está dentro da lista, tá? Há previsão de ter uma vaga para carteiro lá mesmo, tá? Como outras cidades que eu conheço aqui para Santo Antônio da Platina, uma cidade já maior aqui da nossa região aqui. Então, já tem, se eu não estiver enganado, quando eu trabalhei, eu acho que tinha em torno de 10, 12 carteiros em Santo Antônio. Conheço vários que saíram, alguns aposentaram. Então, teve época de ter muito aquela mão de obra temporária, que era pessoas que não tinham concurso e tal. Então, são opções, né? Por exemplo, aqui não tem opção Abaxá, não tem Bandeirantes, Jacarezinho tem. Jardim, Jandaia. Bom, tem a regional aqui de Jacarezinho, mas Jacarezinho aqui mesmo não tem. Mas Jacarezinho também é uma cidade grande, relativamente aqui pra gente, né? Também tem várias vagas. Beleza? Então, isso é para entender. Mas, assim, como experiência que eu tenho, e na verdade, quase todo mundo consegue ver isso, né? Como faz muito tempo que teve concurso, eu mesmo fiz em 2008. Se eu não estiver enganado, depois de 2008 teve mais um em 2011, se eu não estiver enganado. Então, já faz mais de 10, 11 anos que teve. Então, quantas pessoas já não se aposentaram, no mínimo, né? E saíram?
Então, vai chamar muita gente, né, de uma forma geral. Ao inicial, 64 vagas, mas vai chamar muito mais dentro do decorrer dos anos. Normalmente, os concursos, eles deixam poucas vagas iniciais, assim, para não ter uma obrigatoriedade de chamar tão rápido. Mas, pela experiência que a gente tem, chama muito, né? E muita gente passa, desiste, e acontece várias coisas, né? O importante é você fazer uma boa prova e ser aprovado dentro de uma quantidade boa ali, tá? Entre os, né? 64 vagas, mas vamos pensar assim, nossa, eu fui mal, fiquei entre os 100 primeiros. Cara, você tem muita chance. Ah, fiquei entre os 200 primeiro. Tem chance, né? Dentro da região de Londrina. Tem muita cidade aqui na região de Londrina. Aquelas ali seriam algumas cidades que pode ter vaga imediata. Não está bem claro isso, mas é o que dá a entender. Mas aqui, pegar toda a região de Londrina é uma região grande, então pega bastante cidades. Então vamos lá. O que é importante? Conteúdo que vai cair na prova. Então vai cair português, matemática, informática, gerais e noções de ética. Português, vamos analisar lá. Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. Acentuação. Emprego das classes das palavras. São 10 classes de palavras, para quem não sabe. Emprego da crase. Quando usa crase, quando não usa. Sintaxe da oração, período, oração simples, composta, predicado, sujeito, todas essas coisas. Pontuação, concordância verbal e nominal, regência nominal e verbal, significação das palavras, em que sentido que ela está, o que ela significa. Redação oficial, aspectos gerais, características, padrões, empregos, concordância dos pronomes de tratamento. Características da redação, relativamente tranquilo também. De uma forma geral, bem tranquilo essa parte de português. Assim, eu digo bem tranquilo em relação a outros concursos. Né? Tem concurso que aqui só tem 12 itens, tem concurso que tem 20, 30 itens, então tem concurso que tem bem mais coisas. Né? Já dei um pouco de aula de português, mas não é a minha área específica. Agora aqui, em matemática, eu posso falar com mais propriedade. Então, vamos lá. Números inteiros, operações e propriedades. O que são as operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores, MMC, MDC e os probleminhas que envolvem isso. Relativamente tranquilo. Números racionais são as frações. Números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3, simples e compostos. Né? É o que eu sempre falo com meus alunos de aula particular. Regra de 3 é carta marcada em todos os concursos. Sempre cai, sempre cai, sempre cai. Então, aqui, ó, são 10 questões de matemática. Pode cair umas 2 até 3 questões só de regra simples ou composta. Tá? Porcentagem também cai demais. De certa forma, a porcentagem você resolve utilizando a regra de 3 simples, diretamente proporcional, né? Mas tem outros problemas que envolvem porcentagem. Juro e desconto simples, juro, capital, tempo, taxa e montante. Ó. Não tem juros compostos, que já seria um conteúdo um pouco mais difícil. Funções do primeiro e segundo grau. Pode-se cair também análise do gráfico, você trabalhar com a fórmula de Bhaskara, achar o valor x1, x2, achar as raízes, todas as propriedades das funções de primeiro grau. Tem outras funções, não foi cobrado, né? Função exponencial, logaritmo, não vai ser cobrado aqui, então já reduz bem. Funções trigonométricas, que já são bem mais complicadas, não vai cair. Então, tá bem enxuto esse conteúdo de matemática, tá bom? Não tá aparecendo aqui nada de geometria. Nossa, eu até estranhei um pouco, porque não tem nada de geometria, nada de área. Sistema de medidas. Então, pode ser medida de distância,
medidas de área, datas, né? Aqui, esse medidas poderia ser colocado como colocar medidas de área, volume, mas ele não colocou com medida de área e volume. Então, no meu entendimento, pelo que o edital está falando aqui, se cair um exercício, uma questão de geometria para você calcular a área, o volume de alguma coisa, a pessoa já pode fazer um recurso, porque não está claro que ia cair isso. Então, a pessoa não precisaria estudar. Não que seja um conteúdo difícil, mas não está claro aqui. Então, se for assim, ó, sistema de medida de área, volume e capacidade. Ok, aí poderia falar, mas assim, só medidas decimais e não decimais está muito fraquinho aqui, né? Medida do sistema monetário brasileiro, problema. Ah, João gastou R$ 10, ele pagou com nota de 20, qual o troco, dividiu em 3 pessoas. Probleminhos simples assim, que trabalham com dinheiro, com reais, né, monetário brasileiro, né? Não vai trabalhar com dólar, nem um euro, nada outro padrão, bem tranquilo. Ó, questão de matemática, 8, tá até menor do que português, matemática tá bem tranquilo. Quem fizer umas aulinhas boas, tiver um material bons aqui, qualquer livro matemática você encontra, tem uma apostila boa que trabalha bastante com essas questões, também bem tranquilo. Informática, a gente tem 12 opções, 12 temas também, nada complexo, tudo coisa que você usa no dia a dia de informática mesmo, né? Mas quem não tiver não muito conhecimento, pega uma apostila boa também, não terá problema nenhum. Conhecimentos gerais, então tem a noção de cartografia e mais os detalhes ali. Isso aqui é a parte de geografia. Encontra no livro de geografia, aspecto físico do Brasil, geografia também, ó, Rio, tudo geografia. Organização do espaço agrário, você pode encontrar na geografia, história um pouco também, dinâmica da população, então, de forma geral, geografia, né? De forma geral, os conhecimentos gerais estão em geografia, tá? E depois, por último, código de conduta e ética. É só clicar nesse link aqui, ele vai encaminhar pelo site do Correio e você baixa em PDF desse arquivo. Se eu não estiver enganado, são 14 páginas, é bem curtinho, mas quem não conseguir, só pedir no privado ou no WhatsApp que eu mando tranquilamente, ok? Olha lá. A prova não, as inscrições, elas vão até o dia 28 de outubro, então tem mais 5 dias só para fazer as inscrições, né? Lembrando, paga a taxa quase R$ 40. A prova, ela vai ser dia 15 de dezembro, que vai ser num domingo. Aqui ainda não fala o horário, mas provavelmente vai ser no período da tarde, começando 1 hora ou 2 horas, até umas 5, 6 horas. Ainda não está definido aqui, mas vai ser definido, tá? Ele não fala os próximos passos, quando vai ser a homologação, quando vai sair o gabarito e assim, mas vai ocorrendo. Como experiência, normalmente acontece assim. Depois que você faz a prova, demora 1 mês para sair o gabarito. O gabarito não oficial, né, sem as correções, ele sai na próxima semana mesmo. Normalmente você faz no domingo, na segunda ou na terça já sai um gabarito para você fazer uma correção, mas o oficial, com os recursos, é depois de 25, 30 dias, e depois mais de 1 mês, mais uma chamada oficial, e depois mais 1 mês de homologação. Então, assim, no mínimo uns 3 meses para homologar vai, ou até mais. Aí depois que homologou, que aí vai correr o prazo de 1 ano do concurso, e depois passou 1 ano, aí prorroga-se mais 15 anos. Então, já se programe 15 de dezembro, fazer uma lotação, fazer alguma coisa para esse domingo você estar fazendo a prova dos Correios, tá? Em relação aos materiais aqui, eu tenho
apostilas em PDF com esses conteúdos. Então, quem quiser, entre em contato, a gente negocia para enviar. E matemática também, informática também. Conhecimentos gerais, eu ainda não consegui montar uma apostila, ainda não deu tempo. Mas, assim, são toda coisa relativamente tranquila. Você pesquisando no Google ou no YouTube até melhor ainda, aula sobre, quero uma aula sobre noções básicas de cartografia. Coloca no YouTube e vai aparecer diversas aulas. Boa, você vai analisar qual que se encaixa melhor para você. Então, relativamente tranquilo. Quem precisar de mais interações, entre em contato no privado ou no WhatsApp, que o que eu puder ajudar, estou à disposição. Quem precisar de aula particular, marcar, agendar um horário, nós vamos negociando daí, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa sorte. Deus abençoe a todos.